Esses elementos são dos principais vilões que impedem você de não estar vivendo o seu propósito de vida profissional ainda. Quer saber quais? Então continue comigo nessa aula. Olá, aqui quem está falando é Renato Olivieri. Se você não me conhece ainda, muito prazer. Seja bem-vindo a essa segunda aula, né, do nosso treinamento para você dar o pontapé inicial para viver o seu propósito de vida profissional agora em 2022. Então, se você não assistiu ainda a aula 1, a aula 1 está gravada aqui, é só você pegar e ir lá assistir. Eu conto um pouquinho da minha trajetória, o que eu fiz, por que eu não vivia o meu propósito de vida profissional e como que hoje eu vivo o meu propósito de vida profissional, como eu sou feliz hoje profissionalmente e é o que eu quero que você seja também. E nessa aula, nessa segunda aula, eu caracterizo, presta bem atenção, já pega papel e caneta, fica aí com você, porque é uma das aulas mais importantes. Renato, mas geralmente a aula mais importante não é a última, não necessariamente. Você precisa entender essas questões para a gente poder avançar. E essa aula é uma das mais importantes, porque existem alguns elementos que até hoje não deixam você ir para frente, não deixam você ser aquilo que você gostaria de ser profissionalmente e até pessoalmente, tá? Isso daí você pode utilizar para a sua vida pessoal também, não só para a vida profissional. Então vamos lá. Provavelmente muitas pessoas, inclusive você que está assistindo aqui, como aconteceu comigo, profissionalmente falando, a gente passou por certas coisas quando éramos crianças, né? Eu vou dar um exemplo sobre o que aconteceu comigo e com os meus amigos de infância. O que os nossos pais geralmente falavam pra gente? Vou falar exatamente pra mim. Renato, você precisa estudar, se dedicar na escola, você precisa fazer uma boa faculdade e depois arrumar um bom emprego, de preferência. Vai prestar concurso público para você ter depois uma segurança financeira e poder se aposentar tranquilamente quando chegar a hora da sua aposentadoria. Quem que não escutou isso daí, hein? Difícil quem não tem escutado, mas a grande maioria, pelo menos das pessoas que eu conheço, escutou isso daí. Do que nós estamos falando, tá? Nós estamos falando de crenças, paradigmas e medos. Exatamente. A maior parte desses paradigmas são familiares. Mas em primeiro lugar, Renato, o que é um paradigma? Paradigma nada mais do que uma ideia fixa e que você tem certeza, absolutamente e plena certeza, que ela é uma verdade absoluta. Então, paradigma é uma ideia que você tem fixa, que você acredita que ela é uma verdade absoluta. Então, quando a gente acredita que algo é uma verdade absoluta, a gente acaba fechando os nossos horizontes e fica só olhando aqui para frente. E a gente só acredita naquilo. E quem geralmente implanta isso nas nossas vidas são os nossos pais, avós. Por quê? Os avós deles, os pais deles foram implantando isso. E isso vem lá de geração para geração, lá de trás até agora. E enquanto a gente não se livra dessas crenças, desses paradigmas, a gente não consegue mudar. A gente acredita que só existe aquilo, a gente não consegue fazer outra coisa da vida. Então, quantos de vocês, aí, quando você, por exemplo, também não passou por isso? E um dos maiores motivos do qual as pessoas, até hoje, elas vivem, elas estão em trabalhos que elas não veem futuro, estão aí há mais de 10 anos ganhando praticamente o mesmo salário. Não vou falar de questão salarial, se é baixo ou alto, porque o que é alto para mim pode ser baixo para você e vice-versa. Mas a pessoa está lá ganhando o mesmo salário, insatisfeita, infeliz. Mas o que ela pensa? Pelo menos eu tenho meu salário pingando na minha conta no final do mês. Então é melhor eu garantir isso daqui, porque a segurança financeira para mim e para minha família. Mas da onde que vem essa ideia? Provavelmente essa pessoa, ela escutou isso, o pai falando isso, e o pai escutou o pai dele falando, que o pai escutou o pai falando. Como eu já disse, isso daí vem lá de trás. Tanto o pai como a mãe também. Então é uma coisa hereditária.
E isso acontece muito dentro das famílias. Mas e aí? Como que a gente faz para sair dessa? Em primeiro lugar, a questão do medo. O medo que é colocado na gente. Eu, por exemplo, escuto desde que eu nasci que o Brasil está em crise. O Brasil está sempre em crise. Mas a gente, quando começa a sair, a quebrar paradigmas, como é que a gente faz para quebrar paradigmas? Quebrar paradigmas é você sair da caixinha. É começar a questionar as coisas. Você não pode simplesmente aceitar tudo aquilo que falam para você. Seja o seu pai, sua mãe. Você tem que respeitar o seu pai e sua mãe, sem dúvida. Mas questione também e vá procurar fontes externas. Quando você começa a questionar, tá? Um grande exemplo. Eu gostaria de ter uma profissão X. Ah, mas essa profissão é uma profissão não convencional. Mas é aquilo que eu nasci para ser. Eu gostaria de ser aquilo. É a profissão dos meus sonhos, aquilo que me faz, né? Sentir um frio na espinha. Aí chega o seu pai e sua mãe, quando você é criança ou você é jovem, fala, até quando é adulto, tá? E fala, mas meu filho, você vai passar fome fazendo isso daí. Você tem que fazer outra coisa da vida, algo que vai dar dinheiro. Essa é a questão. Na verdade, tudo dá dinheiro. É lógico, você tem que saber empreender, você tem que saber no que você vai empreender. Obviamente, se você querer vender areia no deserto, é complicado. Mas existe um certo paradigma e os medos que colocam na gente de que certas profissões não dá para ganhar dinheiro. Vou ser bem aberto aqui com você agora. Uma das principais fontes de renda que eu tenho hoje, tá, que eu vivo dela, vivo bem dela, vem da área artística. Se você viu lá no primeiro vídeo, eu me apresentei, eu tenho três negócios, tá? Um dos negócios tem a ver com instrumentos musicais, que tem a ver com a área artística. Outro simplesmente é a área artística, que tem a ver com a área de pinturas. Então são áreas artísticas. E a outra é o desenvolvimento humano. Mas essas duas primeiras áreas, setores que eu falei, vêm da área artística. Então tá aí. Esse é um primeiro paradigma que eu quero que você quebre. Isso daí. Você precisa pensar o seguinte. Aquilo que você julga que você veio para fazer nesse mundo, pense, Renato, mas o que é essa, né, essa coisa que dá dentro da gente, que faz que a gente gostaria de trabalhar com isso? É exatamente isso que você está sentindo. O que você faria, se você pudesse fazer, você faria até de graça. Então é isso que você deve fazer na sua vida, algo que mexa com a sua emoção, que você sinta vontade de fazer, que você pense 24 horas em fazer isso, que você se sente bem em fazer isso daí. Só que como a gente já falou, se essa atividade faz parte de uma atividade não convencional, a sua família, os seus amigos vão colocar medos em você. Então, como que a gente quebra um paradigma de que eu não posso trabalhar com tal coisa? É começar a procurar pessoas que trabalham com essas coisas. Você precisa sair da caixinha. Se você quer trabalhar com algo que não é convencional, geralmente o que não é convencional, que as pessoas falam que não dá dinheiro, principalmente atividades ligadas à área artística, que as pessoas falam que não dá dinheiro, você precisa procurar pessoas que trabalham com isso. E o que elas fizeram para hoje poder trabalhar? Muitos trabalham somente com isso. O que elas fizeram para poder trabalhar somente com isso e serem felizes e sustentarem uma casa? E muitos são ricos, tá? Conseguem gerar riquezas trabalhando com atividades não convencionais. É isso que você precisa fazer. Comece a questionar as coisas. E você precisa começar, para você quebrar um paradigma, você precisa começar a decepcionar as pessoas. Exatamente, decepcione seu pai, decepcione sua mãe. Decepcionar não é você fazendo algo errado para magoá-los. Não, você não deve fazer isso. O que é decepcionar seu pai e sua mãe? É você chegar e falar, pai, mãe, eu quero fazer outra coisa da vida. Vocês precisam me respeitar. Eu não quero seguir o que vocês querem para a minha vida. Eu quero fazer aquilo que eu vim fazer. Isso é decepcionar. E com certeza, porque os seus pais fazem isso, os nossos pais fazem isso com a gente porque eles querem nos proteger, eles não querem o nosso mal.
Mas como eles já têm essas crenças e paradigmas e colocam esses medos na gente, como isso daí é hereditário, eles acabam, né, passando isso para a gente também. Então você precisa quebrar paradigmas, precisa quebrar crenças, achar que simplesmente tal coisa não dá dinheiro, trabalhar com isso no Brasil não dá dinheiro, você precisa quebrar essa crença. Você não pode, porque se você ficar com isso interiorizado, você vai continuar achando que não é possível você trabalhar com certas atividades aí, né, no Brasil afora. Então você precisa quebrar esses paradigmas e quebrar essas crenças também. E como eu já disse, para você quebrar uma crença, um paradigma, você precisa sair fora da caixinha e ver pessoas que trabalham com essas atividades, pessoas bem-sucedidas. E cuidado com as pessoas que também falam para você para não fazer certas coisas, porque muitas pessoas vão querer que dê errado mesmo, tá? Por quê? Temos as pessoas invejosas, temos as pessoas que não gostam de você e não têm coragem de fazer o que você quer começar a fazer, e temos as pessoas que gostam de você e simplesmente têm o medo de que você dê errado. Então, nós temos que escutar principalmente as pessoas que fizeram algo e que foram bem-sucedidas. Cuidado para dar ouvidos para pessoas que nunca fizeram nada na vida, porque essas pessoas elas vão te colocar medo. Só que são pessoas que nunca realizaram nada de bom em suas nada positivo em suas vidas. São pessoas que estão deixando a vida passar, esperando, né, a aposentadoria para achar que um dia vai ser feliz, porque vai acordar e não vai fazer nada da vida, o que é um grande erro. Se a gente está na vida, está aqui para fazer alguma coisa, né, pela gente e pelos outros. Então, essa foi a aula sobre paradigmas, crenças e medos. Você precisa passar por isso. Se você não passar por isso, pelos paradigmas, pelas crenças e pelos medos, você não vai conseguir dar o próximo passo. Você precisa quebrar isso. Então, eu vou repetir novamente, ser bem minucioso aqui. Para quebrar uma crença, um paradigma, você precisa sair fora da caixinha e procurar outros horizontes e ver pessoas que fazem hoje, trabalham na atividade que você deseja e que estão aí e são muito bem-sucedidas. Vá, converse com essas pessoas, peça dicas, o que elas fizeram, o que deu errado, o que deu certo na vida dessas pessoas. Isso vai ser muito importante para abrir a sua cabeça e você começar a dar o pontapé inicial e cortar essas crenças e paradigmas de uma vez por todas. O medo ele sempre vai te acompanhar, mas você não pode deixar o medo te dominar. O medo faz parte, o medo não é uma coisa ruim, mas em excesso, aí sim ele se torna uma coisa prejudicial na sua vida, ok? Então eu espero que você tenha gostado dessa aula, nossa segunda aula. Se gostou, compartilhe com quem você gosta, com quem você conheça e está precisando assistir uma aula como essa, ok? Nos vemos na terceira aula amanhã. Até lá, um abraço!